Capítulo 1. História da porta. Mr. Utterson, o advogado, era um homem de fisionomia austera, jamais iluminada por um sorriso. Falava de maneira seca, desajeitada e sucinta. Era tímido quanto aos sentimentos, magro, alto, desinteressante e melancólico, mas ainda assim, de certo modo, cativante. Em encontros com amigos, e quando o vinho era de seu agrado, algo de eminentemente humano brilhava em seus olhos. Algo que de fato nunca transparecia em sua fala e que se evidenciava não apenas na silenciosa simbologia do rosto após o jantar, mas com frequência e de maneira mais visível nas ações de sua vida. Era austero para consigo mesmo. Bebia gin quando estava sozinho, para mortificar um gosto por vinhos finos, e embora apreciasse o teatro, não entrava em um fazia 20 anos. Tinha, porém, uma reconhecida tolerância aos outros, às vezes espantado, quase com inveja, diante da forte pressão do álcool envolvido em suas más ações, e inclinado, fossem quais fossem as circunstâncias, a ajudá-los mais do que reprová-los. Sou favorável à heresia de Caim, costumava dizer. Deixo que meu irmão vá para o inferno à sua maneira. Por essas características, era comum que sua sorte o levasse a ser a última relação respeitável e a última influência positiva na vida de homens em decadência. E enquanto frequentavam seus aposentos, sua conduta para com eles não sofria a mais sutil mudança. Não havia dúvidas de que esse feito era simples para Mr. Utterson, pois ele era, na melhor das hipóteses, retraído, e até mesmo o sentimento da amizade parecia estar nele erigido sobre uma bondade igualmente universal. Um dos traços de um homem modesto é aceitar das mãos da oportunidade seu círculo de amizades já pronto, e assim fazia o advogado. Seus amigos eram seus próprios familiares, ou as pessoas que conhecia havia mais tempo. Seus afetos cresciam com o passar do tempo, assim como a era, e não presupunham nenhuma adequação do objeto. Daí, sem dúvida, os laços que uniam a Mr. Richard Enfield, um parente distante, homem bastante conhecido na cidade. Era um enigma para muitos o que aqueles dois podiam ver um no outro, ou que interesse poderiam ter em comum. Os que os encontravam numa das suas caminhadas dominicais contavam que nada diziam, que pareciam singularmente desanimados e que saudavam com evidente alívio um amigo que por acaso aparecesse. Não obstante, os dois homens tinham essas excursões em grande apreço, considerando-as o ponto alto da semana, e não apenas deixavam de lado programas mais prazerosos, como se desligavam até mesmo dos negócios, para que delas pudessem desfrutar sem ser interrompidos. O acaso os levou, em uma dessas caminhadas, a esmo, até uma rua secundária, numa parte movimentada de Londres. A rua era pequena, era o que se costumava chamar de rua tranquila, embora nos dias da semana o comércio florescesse ali. Os moradores eram bastante prósperos, ao que parecia, e todos com aspirações competitivas de prosperar ainda mais. Exibiam o excedente de seus lucros em coqueteria, de modo que as vitrines das lojas sucediam-se ao longo da rua com ar convidativo, como fileiras de vendedoras sorridentes, até mesmo no domingo, quando escondia seus encantos mais ostentosos e ficava comparativamente vazia. A rua fulgurava em meio à vizinhança sombria, com um incêndio numa floresta, com as venezianas recém-pintadas, os detalhes de metal bem polidos e os aspectos gerais de limpeza e esplendor. Até
atraía e seduzia de imediato o olhar dos passantes. 2 casas depois de uma esquina, no lado esquerdo da rua e na direção leste, a fila era interrompida pela entrada de uma passagem estreita. Nesse mesmo lugar, certa casa sinistra e de ângulos retos projetava sua empena sobre a rua. Tinha 2 andares de altura e nenhuma janela. Havia apenas uma porta no andar inferior. O superior exibia uma fachada cega e de pintura desbotada. A casa tinha todas as características de um prolongado e sórdido abandono. A porta, que não tinha campainha ou aldrava, era coberta por tinta que descascava e desbotava. Vagabundos ficavam largados por ali e acendiam fósforos nas almofadas da porta. Crianças brincavam nos degraus. Um menino riscara com uma faca as cornijas. Por quase uma geração, ninguém aparecera para expulsar aqueles visitantes eventuais ou para reparar os estragos que faziam. Mr. Enfield e o advogado estavam no outro lado da rua, mas quando se depararam com a entrada, o primeiro ergueu sua bengala e apontou. Por acaso já havia reparado naquela porta? Perguntou, e seu companheiro respondeu-lhe afirmativamente. Em minha memória, acrescentou ele, está ligada a uma história bastante insólita. É mesmo? Perguntou Mr. Utterson com uma ligeira alteração na voz. E qual é essa história? Bem, foi assim que ocorreu, respondeu Mr. Enfield. Eu voltava para casa vindo de algum lugar no fim do mundo, aproximadamente às 3 horas de uma escura madrugada de inverno. Meu caminho atravessava uma parte da cidade onde não havia literalmente nada à vista, exceto lampiões. Rua após rua e todos dormindo. Rua após rua, todas iluminadas como se fosse passar ali uma procissão e todas vazias como uma igreja. Até que por fim ingressei naquele estado mental em que um homem aguça os ouvidos e começa a desejar ver um policial. De súbito divisei 2 vultos. Um deles era o de um homem baixinho que vinha andando com passos rápidos e pesados na direção leste. O outro de uma menina de uns 8 ou 10 anos que corria o mais depressa que podia por uma rua transversal. Bem, os 2 naturalmente deram um encontrão ao chegar na esquina. Mas aí vem a parte terrível da história. O homem pisou calmamente no corpo da menina, deixando-a no chão aos prantos. Contando não parece grande coisa, mas vê-lo foi horrível. Ele não parecia um homem, era mais como alguma força destruidora. Gritei-lhe qualquer coisa, saí correndo e agarrei o cavalheiro, trazendo-o de volta ao local onde já havia um pequeno grupo reunido em torno da menina, que berrava. Ele estava inteiramente calmo e não opôs qualquer resistência, mas me lançou um único olhar, tão feio que comecei a suar. As pessoas que haviam aparecido eram os familiares da menina. Logo em seguida, o médico, a quem ela havia ido chamar, surgiu também. Bem, a criança não estava tão mal assim. Havia sido mais um susto, de acordo com o médico, e o esperado era que tudo fosse acabar ali. Havia, no entanto, um detalhe curioso. Eu fora tomado de uma profunda aversão por aquele cavalheiro à primeira vista. A família da menina também, o que não era de se estranhar. O que me entregou, porém, foi o caso do médico. Ele era um farmacêutico dos mais comuns e não aparentava idade ou cor específicas. Tinha um forte sotaque de Edimburgo, tão emotivo quanto uma gaita de folhas. Bem, meu senhor, ele era como nós. Cada vez que olhava para o meu prisioneiro,
Eu vi aquele cirurgião empalidecer, enlouquecido pela vontade de matá-lo. Sabia o que ele tinha em mente, assim como ele sabia o que eu tinha. Como matar estava fora de questão, tivemos que nos contentar com outra opção melhor. Dissemos ao homem que podíamos e iríamos fazer tamanho escândalo em torno daquilo que sua reputação ficaria arruinada de um lado a outro de Londres. Se ele tivesse amigos ou crédito, asseguramos a ele que iria perdê-los. E o tempo todo, enquanto o ameaçávamos veementemente, mantínhamos as mulheres o mais afastadas possível, pois elas haviam se transformado em verdadeiras hárpias. Jamais vira um círculo de rostos tão cheio de ódio. E lá estava o homem no meio delas, com uma espécie de calma soturna e escarnecedora. Assustado? Sim, como eu podia ver, mas enfrentando a situação, meu senhor, como o próprio Satã. Se quiser tirar proveito deste acidente, disse ele, sem dúvida que nada poderei fazer. Nenhum cavalheiro gosta de enfrentar escândalos. Digam, qual é o preço? Bem, conseguimos arrancar dele umas 100 libras para dar à família da menina. Ele, obviamente, teria aguentado sem ceder, mas nosso grupo parecia mesmo disposto a prejudicá-lo e, por fim, ele cedeu. O passo seguinte foi apanhar o dinheiro. Aonde o senhor acha que ele nos levou, se não aquela casa com a porta? Ele sacou uma chave, entrou e logo em seguida voltou com 10 libras em ouro e um cheque no valor da diferença ao portador, assinado com um nome que não posso mencionar, embora seja um dos pontos altos da minha história. Mas era um nome, no mínimo, bastante conhecido e frequentemente impresso nos jornais. A cifra era elevada e a assinatura teria muito prestígio se fosse genuína. Tomei a liberdade de salientar ao cavalheiro que toda a transação parecia apócrifa e que na vida real um homem não entra pela porta de um porão às 4 da manhã e sai dali com um cheque de outro homem no valor de quase 100 libras. Mas ele estava bem calmo, com um sorriso sarcástico no rosto. Fique tranquilo, disse. Posso ficar em sua companhia até a hora da abertura do banco e desconto eu mesmo o cheque. Assim, fomos embora dali. O médico, o pai da menina, nosso amigo e eu. Passamos a noite em minha casa. No dia seguinte, após o café da manhã, fomos todos juntos ao banco. Eu próprio fui descontar o cheque, dizendo ter todos os motivos para acreditar que fosse falso. De jeito nenhum, o cheque era genuíno. Mr. Utterson estalou a língua em desaprovação. Vejo que sente o mesmo que eu, disse Mr. Enfield. Sim, é uma história horrível, pois este homem era um sujeito que ninguém conseguia suportar. Um homem realmente detestável, e a pessoa que assinou o cheque era de fina flor e muito célebre também. E o que torna tudo ainda pior é um daqueles tipos que fazem o que chamam de bem. Extorsão, creio eu. Um homem honesto pagando os olhos da cara pelas extravagâncias de sua juventude. A casa da extorsão é como eu chamo. Consequentemente, aquele lugar com a porta. Embora, até mesmo isso, como sabe, esteja longe de explicar tudo, acrescentou e com estas palavras assumiu um ar meditativo. Mr. Utterson despertou de seus devaneios perguntando de maneira um tanto súbita: E você não sabe se o homem que fez o cheque mora aqui? Um lugar bem apropriado, não? Respondeu Mr. Field. Mas acontece que reparei em seu endereço. Ele mora numa praça qualquer. E nunca perguntou sobre essa casa com a porta? Quis saber Mr. Utterson. Não, senhor. Tive a gentileza de não fazer isso.
foi a resposta. Tenho uma opinião bem definida quanto a fazer perguntas. É um gesto por demais parecido com o dia do julgamento. Fazer uma primeira pergunta é como atirar uma pedra. Nós ficamos sentados em silêncio no alto de um morro, e lá vai a pedra atingindo outras pessoas. Logo aquele sujeito afável, o último em que teríamos pensado, é atingido na cabeça, em seu próprio quintal, e a família tem que mudar de nome. Não, senhor, essa é uma regra que sigo. Quanto mais sinais de problemas vejo, menos perguntas faço. É sem dúvida uma boa regra, disse o advogado. Andei, porém, estudando o local por conta própria, continuou Mr. Enfield. Mal parece uma casa. Não há outra porta e ninguém entra por aquela que vemos ou sai dela, exceto aquele cavalheiro da minha aventura e muito esporadicamente. Há 3 janelas dando para o beco no primeiro andar, nenhuma no térreo. As janelas estão sempre fechadas, mas limpas, e há também uma chaminé de onde normalmente sai fumaça. Portanto, alguém deve morar ali. Por outro lado, isso não é tão certo assim. As casas são tão amontoadas naquele lugar que é difícil dizer onde termina uma e começa a outra. O par voltou a andar em silêncio por algum tempo, até que Mr. Utterson disse: Enfield, essa é uma boa regra. Sim, creio que seja, retrucou Enfield. Apesar disso, porém, continuou o advogado, há um detalhe que gostaria de perguntar. Quero saber o nome do homem que passou por cima da criança. Bem, disse Mr. Enfield, não vejo mal que isso poderia causar. O homem se chama Hyde. Disse Mr. Utterson. Como ele é fisicamente? Não é fácil descrevê-lo. Há algo de errado com a sua aparência, algo desagradável, algo positivamente detestável. Nunca vi um homem com quem tivesse antipatizado tanto e, no entanto, mal sei por quê. Deve ter uma deformação em algum lugar. Passa uma forte impressão de deformação, embora eu não saiba identificá-lo. É um homem de aparência extraordinária e, no entanto, não sou capaz de mencionar uma única característica incomum. Não, senhor, é inútil tentar. Não consigo descrevê-lo. E não é por me falhar a memória, pois afirmo que sou capaz de visualizá-lo neste exato instante. Mr. Utterson voltou a andar em silêncio por algum tempo. Era óbvio que refletia acerca de alguma coisa. Tem certeza de que ele usou uma chave? Perguntou por fim. Meu caro, começou Enfield surpreso. Sim, eu sei, disse Utterson. Sei que deve parecer estranho. O fato é que se não lhe pergunto o nome de outra pessoa é porque já sei. Está vendo, Richard? Sua história chegou ao fim. Se por acaso não foi exato em algum detalhe, é melhor se corrigir. Acho que o senhor poderia ter me prevenido, disse o outro com um certo mau humor. Mas fui exato às raias do pedantismo, como se costuma dizer. O sujeito usou uma chave. Mas ainda está de posse dela. Eu o vi usá-la e não faz uma semana. Mr. Utterson suspirou profundamente, mas não disse uma palavra. Seu jovem interlocutor recomeçou pouco depois. Aqui está mais uma lição. Não dizer coisa alguma, falou ele. Estou envergonhado da minha língua comprida. Vamos fazer um trato. Jamais voltaremos a falar deste assunto. De todo o coração, disse o advogado. Estou de pleno acordo, Richard. Capítulo 2. A procura de Mr. Hyde. Naquela noite, Mr. Utterson voltou para sua casa de solteiro num humor sombrio.
e se sentou para jantar sem prazer. Aos domingos tinha o hábito de se sentar junto à lareira após terminar a refeição, com um texto religioso em sua mesa de leitura. Quando o relógio da igreja mais próxima soava as 12 badaladas, ele ia para a cama sóbrio e satisfeito. Naquela noite, porém, assim que a mesa foi retirada, apanhou uma vela e se recolheu ao escritório. Ali, abriu o cofre, apanhou da parte mais escondida um documento cujo envelope dizia Testamento do Dr. Jekyll. E sentou-se, o senho franzido, para estudar o conteúdo. O testamento era hológrafo, pois Mr. Utterson, embora se ocupasse dele agora que estava pronto, havia se recusado a prestar qualquer auxílio à sua elaboração. Determinava, não apenas em caso de falecimento de Henry Jekyll, Medicina Doctor, doutor em Direito Civil, doutor em Ciências Jurídicas, membro da Royal Society, etc. Todas as suas posses iriam para as mãos de seu amigo e benfeitor, Edward Hyde. Mas também, caso o primeiro viesse a desaparecer ou ausentar-se de modo inexplicado por qualquer período superior a 3 meses de calendário, o citado Edward Hyde seria dono de tudo, sem maiores delongas e livre de qualquer ônus ou obrigação, além do pagamento de pequenas quantias aos empregados domésticos do doutor. O documento havia muito um objeto de aversão para o advogado. Ofendia-o como profissional e também como amante dos laudos saudáveis e costumeiros da vida. Para ele, os excêntricos pecavam por falta de modéstia, e até o momento essa indignação via-se intensificada pelo fato de não conhecer Mr. Hyde. Então, subitamente, o que o indignava era saber quem ele era de fato. Já era ruim o suficiente quando o nome não passava de um nome sobre o qual nada podia descobrir. Agora que se revestira de atributos tão detestáveis, era ainda pior. Do nevoeiro vago e inconstante que por tanto tempo havia turvado sua vista, emergia o súbito e definido retrato de um demônio. Pensei que fosse loucura, disse ele ao recolocar o detestável documento no cofre. E agora começo a temer que seja uma desgraça. Com isso, apagou a vela, vestiu um sobretudo e saiu na direção de Cavendish Square, aquela cidadela da medicina onde seu amigo, o ilustre Dr. Lanyon, vivia e recebia seus numerosos pacientes. Se alguém souber, esse alguém é Lanyon, pensara. O empertigado mordomo o conhecia e o recebeu adequadamente. Não teve de aguardar, seguido da porta direita para a sala de jantar, onde o Dr. Lanyon estava sentado, sozinho, bebendo seu vinho. Era um homem cordial, saudável, vivo, de rosto vermelho, com um emaranhado de cabelos prematuramente grisalhos e um temperamento decidido e impetuoso. Ao ver Mr. Utterson, saltou de sua cadeira e veio recebê-lo, apertando-lhe as mãos. A cordialidade era nele um tanto quanto teatral de se ver, mas repousava sobre sentimentos genuínos. Os dois eram velhos amigos, colegas tanto de escola quanto de faculdade. Tinham um profundo respeito mútuo, além de respeitarem-se individualmente cada um a si mesmo. E o que nem sempre resulta daí eram homens que gostavam muito da companhia um do outro. Após conversarem um pouco sobre amenidades, o advogado abordou o assunto que o preocupava de maneira tão desagradável. Suponho, Lanyon, disse ele, que eu e você devemos ser os amigos mais velhos que Henry Jekyll possui? Gostaria que os amigos fossem mais jovens, disse o Dr. Lanyon com um risinho. Mas creio que somos. E daí? Eu o vejo pouco hoje em dia. É mesmo? Disse Utterson. Achei que vocês dois estavam unidos por interesses comuns. Estávamos, mas já faz mais de 10 anos que Henry Jekyll se tornou excêntrico demais para mim. Sua mente começou a ir na direção errada e, embora eu continue a me interessar por ele, em nome dos velhos tempos,
Como costumam dizer, o tenho visto pouquíssimo. Todo aquele palavrório nada científico, acrescentou o médico corando intensa e subitamente. Teria ofendido Damon e Pythias. Essa demonstração de raiva trouxe um certo alívio a Mr. Utterson. Só o que houve entre os dois foi alguma divergência de cunho científico, pensou. E como não era homem de paixões científicas, exceto no que dizia respeito aos documentos para transferência de imóveis, chegou a acrescentar: não é nada além disso. Deu ao amigo alguns segundos para que se recobrasse e então chegou a pergunta que fora ali fazer. Por acaso já encontrou um protegido dele, um certo... Hyde? Perguntou. Hyde? Repetiu Lennon. Não, nunca ouvi falar desde os velhos tempos. Foi essa a informação que o advogado levou de volta consigo para a ampla e escura cama na qual se remexeu de um lado para o outro até que a madrugada começou a escorregar manhã adentro. Foi uma noite de pouca tranquilidade para sua mente ativa, na escuridão absoluta e sitiada por perguntas. Soaram às 6 horas nos sinos da igreja, que era tão convenientemente próxima à moradia de Mr. Utterson, e ele ainda estava ruminando aquele problema. Até então a questão se restringira ao seu lado intelectual, mas agora sua imaginação também estava envolvida, ou melhor dizendo, escravizada. Enquanto deitava ali na completa escuridão da noite e do quarto com cortinas virando-se para um lado e para o outro, o relato de Mr. Enfield passava diante de sua mente como uma série de imagens. Visualizava o vasto campo de lampiões na cidade, a noite, depois o vulto de um homem andando ligeiro, em seguida a criança que vinha correndo da casa do médico e o encontrão dos dois, após a qual aquela verdadeira força destruidora atropelava a menina, seguindo adiante sem se incomodar com seu choro. Ou então via um quarto numa sala luxuosa onde seu amigo dormia, sonhando e sorrindo de seus sonhos. Neste momento a porta do quarto se abria, as cortinas da cama eram afastadas, o amigo adormecido despertava e eis que ao seu lado, de pé, encontrava-se um vulto a quem fora conferido poder e mesmo àquela hora morta ele seria obrigado a se levantar e fazer o que lhe ditava. O vulto, em ambas as fases, assombrou o advogado durante a noite inteira. Se em algum momento ele cochilava, era apenas para vê-lo se mover ainda mais furtivamente por casas adormecidas, ou seguir mais ligeiro, tão ligeiro a ponto de causar tontura, pelos labirintos amplos da cidade à luz dos lampiões, esmagando uma criança a cada esquina e deixando-a ali aos prantos. E o vulto continuava sem um rosto a partir da qual pudesse reconhecê-lo. Mesmo em seus sonhos não tinha rosto, ou então era um rosto que o desconcertava, dissolvendo-se diante de seus olhos. Foi assim que na mente do advogado nasceu e avolumou-se bem rápido uma curiosidade, singularmente intensa, quase descomedida, de contemplar o rosto do verdadeiro Mr. Hyde. Se pudesse pôr os olhos nele pelo menos uma vez, achava que o mistério talvez se iluminasse, ou mesmo se desfizesse, como de hábito acontece com as coisas misteriosas quando bem examinadas. Talvez visse uma razão para a estranha preferência de seu amigo, ou servidão, ou o que fosse, e mesmo para a alarmante cláusula do testamento. Pelo menos seria um rosto digno de nota, o rosto de um homem que desconhecia a compaixão, um rosto a qual bastava que se mostrasse para despertar na mente do pouco impressionável Enfield um sentimento de duradoura aversão. Desse momento em diante, Mr. Utterson começou a rondar a porta na rua transversal à das lojas. Pela manhã, antes do horário comercial, ao meio-dia,
quando o movimento atingia seu máximo e o tempo era curto. À noite, sob o rosto da lua empalidecida pelo nevoeiro que se instalava sobre a cidade, sob todos os tipos de luz e em todas as horas, de movimento ou não, o advogado se encontrava no posto de observação escolhido. Se ele é Mr. Hyde, pensara, então serei Mr. Sick. Por fim, sua paciência foi recompensada. Era uma noite agradável e seca, o ar estava frio com a promessa de geada e a rua limpa, como o chão de um salão de baile. Os lampiões que nenhum vento fazia oscilar projetavam um padrão regular de luz e sombra. Por volta das 10 horas, quando as lojas já se encontravam fechadas, a rua transversal estava deserta e, a despeito do ruído baixo da cidade de Londres ao seu redor, bastante silenciosa. Sons discretos se propagavam. Barulhos domésticos no interior das casas eram nitidamente audíveis em ambos os lados da rua. O ruído de qualquer passante que se aproximasse precedia-o com bastante antecedência. Mr. Utterson estava em seu posto havia alguns minutos quando se deu conta de que passos estranhos e leves se acercavam. No curso de sua patrulha noturna, havia muito que se acostumara ao efeito singular causado pelos passos de uma pessoa sozinha, mesmo que ainda bem distante, destacando-se subitamente do vasto zumbido e tumulto da cidade. Ainda assim, sua atenção nunca antes fora atraída de modo tão intenso e decisivo. Foi com uma forte e supersticiosa previsão de sucesso que ele se recolheu na entrada do beco. Os passos se aproximavam rapidamente e de súbito se fizeram mais fortes ao dobrar o final da rua. O advogado espiando do beco podia ver com que tipo de homem teria que lidar. Era miúdo e vestia-se de maneira simples. Seu aspecto, mesmo àquela distância, era de algum modo repulsivo e assustador. Dirigia-se à porta, contudo, atravessando a rua para ganhar tempo. Ao se aproximar, tirou uma chave do bolso como quem chega em casa. Mr. Utterson se adiantou e tocou-lhe o ombro quando ele passou. Mr. Hyde, eu suponho? Mr. Hyde recuou, inspirando por entre os dentes, numa espécie de síbilo. Seu medo foi apenas momentâneo, porém, embora ele não fitasse o advogado no rosto, respondeu sem exaltar. É esse o meu nome? O que quer? Vejo que vai entrar, respondeu o advogado. Sou um velho amigo do Dr. Jekyll, Mr. Utterson, de Galt Street. O senhor deve ter ouvido falar de mim. Pensei que pudesse me deixar entrar, já que o encontro numa ocasião tão conveniente. Não vai encontrar o Dr. Jekyll, ele não está em casa, replicou Mr. Hyde, o rosto baixo e soprando as chaves. Como o senhor sabia quem eu era? Perguntou subitamente, sem levantar os olhos. De sua parte, disse Mr. Utterson, poderia me fazer um favor? Com prazer, replicou o outro. Que favor é esse? Posso ver o seu rosto? Pediu o advogado. Mr. Hyde pareceu hesitar, mas então, como se tivesse refletido um pouco e chegado a uma conclusão, adiantou-se com um ar de desafio. Os dois homens olharam-se fixamente por alguns segundos. Agora terei como reconhecê-lo, disse Mr. Utterson. Isso talvez venha a ser útil. Sim, retrucou Mr. Hyde. Foi bom termos nos conhecido. E a propósito, fique com o meu endereço. Ele deu o número e o nome de uma rua no Sorro. Meu Deus, pensou Mr. Utterson. Será que ele também andou pensando no testamento? Mas guardou seus pensamentos para si, limitando-se a resmungar qualquer coisa em agradecimento. E agora, disse o outro, como o senhor sabia quem eu era? Através de uma descrição, foi a resposta. Descrição feita por quem? Temos amigos em comum, disse Mr. Utterson. Amigos em comum? Ecoou Mr. Hyde um tanto rouco.
Quem são eles? Jekyll, por exemplo, disse o advogado. Ele nunca lhe disse, exclamou Mr. Hyde, ruborizando de raiva. Não achei que o senhor fosse mentir. Vamos lá, disse Mr. Utterson. Essa linguagem não é apropriada. O outro mostrou os dentes numa gargalhada selvagem. No instante seguinte, e com extraordinária rapidez, já destrancara a porta e desaparecera dentro de casa. O advogado ficou ali de pé por algum tempo, depois que Mr. Hyde o deixou. Ele era o retrato da inquietude. Então começou a subir a rua lentamente, parando a cada 1 ou 2 passos e colocando a mão sobre a testa, como um homem em estado de perplexidade mental. O problema sobre o qual refletia enquanto andava pertencia a uma classe que raramente se soluciona. Mr. Hyde era pálido e pequenino. Dava a impressão de ser deformado, embora não tivesse qualquer anomalia visível. Tinha um sorriso desagradável. Comportara-se diante do advogado como uma espécie de combinação fatídica de timidez e audácia, e falava com uma voz rouca, sussurrada e algo entrecortada. Todas essas características eram negativas, mas mesmo reunidas não davam conta de explicar a repulsa, a aversão e o medo que Mr. Utterson passara a ter por ele. Deve haver alguma outra coisa, disse o cavalheiro perplexo. Alguma outra coisa, se eu conseguisse encontrar um nome para defini-la. Que Deus me abençoe, esse homem nem parece humano. Tem algo de troglodita, poderíamos dizer, ou será que é a velha história do Dr. Fell? Ou será mero transparecer de uma alma infame que assim transfigura seu invólucro de barro? Creio ser a última opção. Ah, meu pobre velho Henry Jekyll, se alguma vez li a assinatura de Satã sobre um rosto, foi sobre o de seu novo amigo. Passada a esquina da rua transversal, havia um quarteirão de casas antigas e bonitas, mas a maioria já não tinha mais alto valor imobiliário, tendo sido transformada em apartamentos e quartos para homens de todos os tipos e condições. Gravuristas que faziam mapas, arquitetos, advogados de reputação duvidosa e agentes de empresas obscuras. Uma das casas, porém, a segunda depois da esquina, ainda não fora desmembrada. A porta dessa casa que transmitia uma impressão de riqueza e conforto, mesmo que agora estivesse mergulhada na escuridão, exceto pela claraboia. Mr. Utterson parou e bateu. Um criado mais velho, bem vestido, abriu a porta. — O Dr. Jekyll está em casa, Polly? Perguntou o advogado. — Vou ver, Mr. Utterson, disse Polly, conduzindo o visitante, ao falar, a um vestíbulo amplo e confortável de teto baixo, com piso de lajes aquecido por uma lareira aberta, como as das casas do interior, e mobiliada com caras estantes de carvalho. O senhor aguarda aqui junto à lareira ou devo acender uma luz na sala de jantar? Espero aqui, obrigado, disse o advogado, aproximando-se e se inclinando sobre o alto guarda-fogo. Aquele vestíbulo em que agora fora deixado sozinho era um capricho de seu amigo, o médico. O próprio Utterson estava habituado a se referir a ele como a sala mais agradável de Londres. Naquela noite, porém, seu sangue estava gelado. Tinha o rosto de Hyde nítido na memória e sentia-se, o que era raro nele, nauseado e desgostoso com relação à vida. Em seu estado de espírito sombrio, pareceu ler uma ameaça no reflexo das chamas, nas estantes polidas e na forma como as sombras dançavam no teto. Envergonhou-se por se sentir aliviado quando Polly voltou. Logo em seguida e anunciou que o Dr. Jekyll tinha saído. Vi Mr. Hyde entrar pela porta da antiga sala de dissecação, Polly, disse ele. Será que isso está correto, já que o Dr. Jekyll não se encontra em casa? Sim, Mr. Utterson, respondeu o criado. Mr. Hyde tem uma chave. Seu patrão parece depositar um bocado de confiança naquele jovem, Polly, prosseguiu o outro pensativo. Sim, senhor, de fato, disse Polly.
e temos ordens para lhe obedecer. Não creio já ter encontrado o Mr. Hyde, disse Utterson. Ah, não, senhor, ele nunca janta aqui, replicou o mordomo. Na verdade, o vemos muito pouco nesta parte da casa. Ele normalmente entra e sai pelo laboratório. Bem, boa noite, Polly. Boa noite, Mr. Utterson. E o advogado se pôs a caminhar de casa com um grande peso no coração. Pobre Henry Jekyll, pensou ele. Alguma coisa me diz que ele está em maus lençóis. Era um sujeito rebelde quando jovem, isso já faz muito tempo, mas na lei de Deus não há limitações. Sim, deve ser isso, o fantasma de algum antigo pecado, o câncer de alguma desgraça oculta. A punição chega, pede Claudio. Anos depois, que a memória já esqueceu e o amor próprio perdoou a falta. Assustado com os pensamentos, o advogado meditou por algum tempo sobre o seu próprio passado, vasculhando às apalpadelas todos os cantos da memória, com medo de que por acaso alguma antiga iniquidade lhe saltasse aos olhos, como que saída de uma caixa de surpresas. Seu passado era razoavelmente inocente. Poucos homens poderiam ler os arquivos da própria vida com menos apreensão. Ainda assim, ele ficou arrasado com as muitas coisas ruins que havia feito e se recompôs sentindo uma gratidão ainda mais apavorada e consciente pelas muitas coisas que estivera a ponto de fazer, mas que acabara evitando. Então, voltando ao seu assunto inicial, acreditou ver uma centelha de esperança. Esse mestre Hyde, pensou ele, deve ter seus próprios segredos, se o passado for investigado e muito sombrio, a tomar pela sua aparência. Segredos comparados aos quais os piores pecados do pobre Jekyll pareceriam claros como a luz do sol. As coisas não podem continuar como estão. Gelo ao pensar nessa criatura aproximando-se sorrateiramente, como se fosse um bandido da cabeceira do pobre Harry. Que susto não levaria ao altar? Além do perigo, pois se Hyde suspeitar da existência do testamento, pode ficar impaciente para receber sua herança. Sim, tenho que pôr mãos à obra, se pelo menos Jekyll me permitir, acrescentou. Se pelo menos Jekyll me permitir, pois mais uma vez viu diante dos olhos de sua mente, claras e transparente, as estranhas cláusulas do testamento.